Vamos começar mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus, que é o estudo número 24, né? Que vem falando sobre princípios de vida cristã. O interessante é que nós, quando adentramos a fé, a gente não entende muitas coisas que acontecem na fé, de querer ser cristão, querer ser um crente, né? De seguir a Jesus. E nós ficamos cheios de dúvidas com várias coisas, né? Que a gente não entende, que a gente fica querendo, né? Eu lembro quando era na minha vida, né? Que eu queria que alguém chegasse e ficasse falando para mim como ser um crente, como ser um cristão. E as pessoas não falavam, né? Por quê? Porque na verdade a gente tem que aprender na palavra de Deus. A gente tem que estudar na palavra de Deus isso aí. Mas quando a gente não tem o hábito, né, de estudar a palavra, de ler, fica complicado. Mas se você tem costume de ler, a palavra vai te moldando, né? Então ler a Bíblia e orar todos os dias é um hábito devocional a Deus. Nós temos que fazer isso, e não só isso. A gente tem que fazer um culto familiar matutino e um vespertino. Quando há possibilidade, que eu sei que a vida é correria, né? Mas quando você quer estar focado em querer ficar com Jesus, querer ficar com Deus e aprender os princípios da vida cristã, você faz, você arruma um tempinho no serviço, em casa, onde for. Né? Então a gente tem também que vestir-se com modéstia e usar o bom senso na hora de vestir a roupa, né? Para não causar um mau pensamento em outras pessoas, dela julgar a gente de uma maneira que não honre a Jesus Cristo, não honre a Deus, né? Não usar joias, né? A Bíblia fala sobre isso, que não deve se usar joias. Honrar o casamento e ser fiel ao seu cônjuge, né? E temos que evitar as diversões mundanas, respeitar as autoridades, né? Tanto da igreja quanto a política, né? Participar das atividades e rituais da igreja, e participar da Santa Ceia, da cerimônia do lava-pés, né? do suco de uva. Então nós temos que fazer isso. Então o cristão é uma nova criatura. Em sua vida as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas, né? Como diz 2 Coríntios 5,17. Embora nós estejamos no mundo e não temos compromisso com interesses mundanos, nós não temos que ter compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com extremismo, nós não fazemos isso com extremismo. A afetação, o ar de superioridade que muitas pessoas se sentem, nós fazemos isso por humildade, mas porque tem Cristo no coração e nós espalhamos o seu amor. Então a gente tem que entender quais são os princípios de vida cristã, porque aí, baseado nisso, a gente vai entender que a gente está cercado e protegido por Deus. Que Deus ele tem uma proteção que cerca aqueles que ouvem e que leem a palavra dele. Né? Então, baseado nisso, nós vamos fazer algumas perguntas referentes a como ter uma vida cristã coerente, né? Com o que a palavra de Deus diz e que as pessoas vão enxergar em nós o Jesus, certo? Porque no mundo existe o mal e existe o bem. Então, existem as coisas boas e as coisas más. E como que a gente vai andar de acordo com o que diz a palavra de Deus? É a regra de fé nossa, é a palavra de Deus. Então a gente vai fazer algumas perguntas e vamos respondê-las dentro da palavra de Deus. Então siga conosco agora, tá bom? Então a primeira pergunta, ela vem perguntando: que práticas frequentemente contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Que práticas frequentes que temos que fazer? Isso está em São João 5, versículo 39. Olha só o que diz lá. Nós temos que ter a prática de quê? Examinar as Escrituras. Mas por quê? Porque nós julgamos ter nelas a vida eterna. E o que mais, né? E são elas mesmas que testificam de Jesus, de mim, está dizendo lá, João 5,39. Então, João 5,39 está falando que a gente tem que estudar a Bíblia todos os dias. Tem que ler, estudar. Você ler, entender e explicar na palavra de Deus. Nós temos que fazer isso, tá bom? Porque isso aí é um princípio da vida cristã. A pessoa que fala que acredita em Deus e nem pega na palavra de Deus, está errado, certo?
E eu vou colocar algumas outras questões, né? Por exemplo, em Colossenses 4, versículo 2, lá diz o seguinte: perseverai na oração. Então a gente tem que examinar a Escritura todos os dias e orar, vigiando com ações de graças. Então, Colossenses 4, 2 diz isso: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ter a vida de oração, certo? E também tem Hebreus 10, 25, que lá diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, né? Como é costume de alguns. Então tem alguns que têm o costume de não querer congregar, de estar na igreja, de estar junto com os irmãos. Antes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós temos que nos admoestar, perguntar, perscrutar, conversar com o irmão, pedir ajuda, estudar a palavra de Deus, né? Então a gente tem que frequentar os cultos da igreja. Em Marcos 5, versículo 10, versículo 18 a 20, lá diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que for endemoniado, olha só, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, né, tudo que Jesus que fizera, e todos se admiravam, né? Agora já pensou? Vamos imaginar aqui, o homem estava se sentindo mal, ele estava se machucando, se cortando, ninguém conseguia ajudar aquele homem. Por quê? Um espírito mau, um demônio, na verdade na Bíblia fala que foi uma legião, 6.000 demônios, estavam perturbando aquela pessoa, aquela alma. Por quê? Porque ele não sabia nada de Deus, não queria as coisas de Deus, não queria saber. E o diabo aproveitou e invadiu a vida dele, desgraçou a vida dele. Mas aí Jesus apareceu na vida dele. Jesus libertou ele. Ele ficou livre, são, curado. E ele queria ficar perto de Jesus, porque Jesus o ajudou. Mas Jesus falou assim: não, vai lá falar para os seus amigos o que eu fiz. Que testemunho maravilhoso, né? Então, em Marcos 5, 18 a 20, está falando que a gente tem que pregar o que aconteceu na nossa vida. Pregar o Evangelho, pregar sobre Jesus, como Jesus liberta a gente, certo? Então, agora a segunda pergunta: como devemos viver as horas do sábado? Como que nós devemos viver as horas dos sábados? Isaías 58, versículo 13 e 14, né? E Lucas 4, versículo 16 e 31. Olha só o que diz Isaías 58, 13. Lá fala assim: se você desviar o pé de profanar o sábado, isso quer dizer o quê? Que você vai obedecer, você vai guardar o sábado, e você vai cuidar, você vai deixar de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. E se você chamar ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavra vãs, então te deleitarás no Senhor. Parece uma promessa, é uma promessa. E olha só: e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Lucas 4,16 diz: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Olha o versículo, capítulo 4, versículo 31, diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, como devemos viver as horas do sábado? Adorando a Deus, servindo o nosso próximo, indo na igreja, participando dos eventos da igreja, ajudando o próximo.
não cuidando dos nossos interesses. Entendeu como que é o negócio? Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer na sexta. Você faz de domingo até sexta. Sexta-feira você tem que estar livre. Entendeu? O almoço, tudo tem que deixar pronto de antemão. Deixar arrumado ali só para esquentar no dia de sábado. Café da manhã, almoço, janta. As panelas vão ficar sujas. Deixa para lavar depois do pôr do sol. Então nós devemos fazer o que nas horas do sábado? Adorar a Deus, ficar em comunhão com a família, pensando nas coisas de Deus, brincando com a família, né? E servindo quando precisa fazer um estudo bíblico ou ajudar alguém, vai no sábado, certo? O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas é um dia de adoração, comunhão e serviço desinteressado. A quem? Ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. E tem no livro de Neemias, fala lá que eles colocaram pessoas para guardar a porta, para ninguém entrar para comerciar na cidade, no livro de Neemias. E tinha os soldados lá, isso está em Neemias 13, versículo 19, certo? Então, no sábado a gente tem que adorar a Deus e servindo o nosso próximo, certo? Pergunta 3. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Efésios 4, versículo 25, Gálatas 5, versículo 13 e Gálatas 6, versículo 1 e versículo 10. Olha só o que diz. Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha só, a mentira, o pai da mentira é o diabo, quem fala mentira não é de Deus. Agora versículo 13, Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que é a carne? Os desejos da carne, prazeres da carne. Antes, servos um dos outros pelo amor. Gálatas 5, versículo 13. Agora 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, versículo 10 diz o seguinte: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Falar a verdade, servir uns aos outros e o que mais? Fazer o bem. Quarta pergunta: que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Isso é um problema, porque a mulher, a gente tem que ser espiritual. Isso diz em 2 Coríntios 3, versículo de 1 em diante. Nós temos que ser espiritual, mas a gente sofre tentação. Então, os homens e as mulheres, elas têm que tomar cuidado com as vestimentas. Por quê? Porque se pode tentar o próximo. Então, a gente tem que saber como proceder, até na igreja e fora da igreja. A gente não pode usar roupas que mostrem o formato do corpo, dando ocasião à tentação. Certo? Olha aqui que diz 1 Pedro 3, versículo de 3 e versículo 4. Depois 1 Timóteo 2, versículo 9. Olha só o que diz 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Diz assim: Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aí eu pergunto, para que vai vestir roupa suntuosa para ir na igreja? O que você está querendo falar com isso? O que você está querendo mostrar com isso? Que você é mais poderosa, mais poderoso? Então a gente tem que usar roupas boas,
mas com simplicidade, com modéstia, certo? Agora vamos para o versículo, para 1 Timóteo 2, versículo 9. Ela diz assim: da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro e pérolas, ou vestuário dispendioso. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Pergunta 5. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? 1 Coríntios 7, versículo 10 a 14, Mateus 19, de 8 a 9 e Hebreus 13, versículo 4. Então qual é a atitude do cristão para o casamento? É esbofetear a mulher? É trair a mulher? É machucar os filhos? Então quando você é cristão, a maldade não está mais no teu coração. Você quer saber de Cristo, de amor, de bondade, de cuidar, certo? Então nós temos que ter algumas regras referentes ao casamento. Então em 1 Coríntios 7, versículo 10 e 14, lá diz isso. Olha só o que diz lá. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. E por que o homem ou a mulher vai se separar? É porque não estão vivendo os princípios da vida cristã. Por isso que se separa. Eles se afastam de perto de Cristo. Então nós temos que se aproximar de Cristo, né? Continuando ainda os versos, diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então aquele que é crente, ele tem que mostrar Jesus para aquele que não é. Ah, mas ele é violento. Seja tranquila, submissa, obedeça a Cristo, deixa que Deus resolva isso. Então a gente tem que entender isso, que quem transforma o coração é você estudar a palavra, viver em oração, você buscar a Deus, ter fé. Quem expulsa demônios é Jesus, que nem eu falei no versículo do começo lá de João 5, Marcos 5, né? Mostrei para vocês ali que quem expulsa demônio e faz a gente testemunhar é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Eu só tenho que querer estar seguindo a Cristo. E se o esposo ou a esposa é incrédulo não quer deixar, Deus vai cuidar disso. Você só confiar, certo? Mateus 19, de 8 a 9 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, Adão e Eva. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, se você largar da mulher, se não for por causa de adultério, ou de relações sexuais ilícitas, está errado. Você não está sendo cristão. Então, a Bíblia está falando isso, que a gente tem que mostrar um amor para quem vive com a gente. Se você não está mostrando amor, você precisa rever seus princípios, seus valores cristãos e buscar a Deus para ajudar a sua vida. Hebreus 13, versículo 4 diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, se você está vivendo na vida de adultério, confessa para Deus e deixa. Vai viver com seu marido, com sua esposa. Esquece isso, confessa seu pecado a Deus. Sai disso, que isso aí não é de Deus. Então, qual é a atitude do cristão para com o casamento? Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Sexta pergunta: o que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? 1 João 2, versículo 15 e 17, Tiago 4, 4. Olha, a diversão é feita para nos afastar de uma coisa mais importante.
né? E comida é para a gente ficar satisfeito. Então o mundo hoje está apresentando pão e circo, mas qual a intenção? Qual é a intenção de diversão? Ah, mas tem a diversão sadia? Sim, claro que tem, mas existe a diversão mundana. Então, essa diversão mundana que a Bíblia condena. Olha só o que diz 1 João 2, versículo 15 e 17, Tiago 4, 4. Olha só. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece o quê? Eternamente. Tiago 4,4 diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que diz a Bíblia sobre o costume de diversões mundanos? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. A pergunta 7ª: que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Pois é, né? O sexo é complicado. Pessoas, milhares de cristãos se perdem nisso, porque não conseguem ter o domínio próprio. Por isso que tem que casar, ter o matrimônio e honrar o matrimônio, a fidelidade à esposa. Porque senão vocês se perdem nisso. Em Êxodo 20, versículo 14, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 18, lá diz o seguinte, olha só, Êxodo 20, versículo 14 primeiro, diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. E em 1 Coríntios 6 e 9 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aí o versículo 18 diz o seguinte: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então a gente tem que fazer o casado não adulterar, solteiros manter-se puros, não fornicar, não cometer imoralidade. Então nós temos que cuidar, que o sexo é muito forte nos seres humanos. E como que eu faço para vencer isso? Com Deus, oração. O casal tem que se manter em comunhão com Deus, orando, não se negando um ao outro, não se privando um ao outro do sexo. Isso aí é um tipo de pecado, isso, tá bom? Mas casados, não adultere. Se está tendo problemas, tem que se conversar com alguém que seja mais maduro, pedir orientação, não ficar brigando. Isso aí não é de Deus. Quando o casal está sendo afetado por coisas espirituais, a briga. 8ª pergunta: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades, tanto política quanto da igreja eclesiástica, né? Então, é um problema que afeta vários locais. As pessoas não respeitam. Ah, mas é aquele irmãozinho lá, mas ele é líder, ele é ancião. Ah, mas é o irmãozinho. Não, mas você tem que olhar, esquece o irmão agora é o cargo. Que cargo que ele tem? A de autoridade. Ele é autoridade na onde? Na política ou na igreja. Tem que ser respeitado. Porque Deus é que coloca as autoridades, né? Os governantes. Então, Romanos 13, de 1 a 4, e 1 Pedro capítulo 2, de 13 a 14, e Atos 5, 29 diz o seguinte. Primeiro Romanos 13, de 1 a 4, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídos. Romanos 13, versículo de 1 a 4, diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada.
pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Olha só, tá vendo aí? Que pratica o mal, que o mal não vem de Deus. Agora 1 Pedro 2, versículo 13 e 14 diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. E Atos 5:29 diz o seguinte: então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Respeito. Tem que respeitar, porque Deus que coloca as autoridades. A pergunta 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Então, o que foi instituído por Jesus foi a Santa Ceia, né? Ele falou: fazei em memória de mim. Comemorar a morte de Jesus e a Santa Ceia. E nossa morte para o pecado. Os lava-pés, né, também foi instituído por Jesus. Cerimônia da humildade. Mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. E o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. E o suco da uva simboliza o sangue de Cristo, vertido pelos nossos pecados. Desculpe. E onde está escrito isso? João 13, versículo 4 e 5 e versículo 15. E também 1 Coríntios 11, 23 e 28. Olha só o que diz João. João 13, versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, versículo 15, olha só o que diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus lavou os pés dos discípulos, partiu o pão e ainda serviu vinho. Olha só, né? Então agora 1 Coríntios 11, versículo 23 a 28 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então, recapitulando o estudo, né? O cristão ele deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja, testemunhar de Jesus aos outros. As mulheres devem se vestir com modéstia, com bom senso. Costumes e diversões mundanas são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus Cristo. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Então, nosso compromisso de fé: aceitar e viver de acordo com os seguintes princípios cristãos. Todos eles: comungar diariamente com Deus, tendo a Bíblia e orando, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstia e bom senso no vestuário, deixar de usar os adornos, amar os irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não me envolver com as diversões mundanas, manter-me puro no casamento ou como jovem. Então Deus quer isso. Esse é um compromisso de fé que nós temos que fazer. Se você crê nisso, seja bem-vindo ao povo de Deus. Então, para finalizar esse estudo, eu peço que você feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Santo Deus, Deus Criador do Universo, muito obrigado porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Rei. E o Senhor esteve conosco nesse estudo. Peço que o Senhor venha abençoar esse amigo, essa amiga, para que essa pessoa venha entender plenamente a Tua vontade
E Santo Espírito, esteja com ele, com ela, e ajude eles a seguir nesses princípios cristãos na vida. Obrigado, Pai. Eu agradeço e oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você participou comigo desse estudo, né? E estamos juntos desde o começo, desde o estudo 1, né? E estamos participando desse estudo tem um tempinho já. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, ajude as pessoas a terem esse conhecimento, tá bom? E você vai estar ajudando a pregar o Evangelho. E como eu sempre termino o estudo, né, com João 4:24, que diz: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado por ter ficado comigo até agora, tá? Tchau. Fica com Deus.